Muito bem, nesta manhã vou levar-vos a um tema às vezes não muito tratado na igreja. O pastor Jairo, que em breve irá entrar numa série de pregações em Gênesis, ele pediu-me para tratar deste tema da circuncisão e a sua relação com a nova aliança, está bem? Antes de entrarmos em si no tema, e talvez para ajudar um pouco os irmãos sobre a importância deste mesmo tema ainda hoje, para nós que somos o povo da nova aliança, deixa-me introduzir desta forma, trazendo à mente dos irmãos às vezes algumas perguntas que são feitas por pessoas que visitam a nossa igreja e elas não têm assim muito conhecimento do espectro evangélico e não têm a noção de que existem muitas denominações. Hoje, porque estamos aqui na escola, normalmente isso já não é em si uma pergunta, mas quando estávamos nas nossas antigas instalações, por causa deste cartaz que nós temos na porta, muitas vezes as pessoas perguntavam: porquê é que vocês se chamam batistas? Porquê é que vocês são a Igreja Batista? O que é a Igreja Batista? E muitas vezes as pessoas querem entender qual é a nossa identidade. Porquê é que temos este nome ou esta denominação? Às vezes, provavelmente, no teu trabalho, ou na escola, ou na universidade, as pessoas sabem que vais a uma igreja evangélica e que tem este nome Batista e perguntam: porquê Batista? Eu entendo a igreja evangélica, mas porquê este nome Batista? Para entendermos esta identidade, precisamos de viajar juntos até ao século XVI, quando se deu a Reforma Protestante. Nós entendemos que a Reforma Protestante foi extremamente importante, aliás, ela dividiu a Europa, ela fez com que a Europa fosse transformada. E ela merece, sem dúvidas, a nossa investigação. Muitos de vocês já ouviram falar de nomes como Martinho Lutero, Calvino e outros reformadores que desafiaram a autoridade papal de Roma. Também chamaram a Igreja Cristã de volta à Palavra de Deus, à Bíblia, às Escrituras, como a autoridade final da Igreja. E ao fazerem isto, eles deram origem a muitas tradições protestantes, chamadas naquela altura, ainda hoje também pelos católicos romanos, é chamado desta forma, mas que nós entendemos como evangélicas. Contudo, apesar destas profundas divergências teológicas que foram surgindo na Reforma Protestante, católicos e grande parte dos protestantes que na altura foram surgindo, por exemplo, na Alemanha, os luteranos, na Suíça ou na Genebra, o que seria a Igreja Reformada, em Inglaterra, um pouco mais tarde, alguns anos depois, aquilo que seria a Igreja de Inglaterra ou a Igreja Anglicana, e outros movimentos também na ilha da Grã-Bretanha, onde nós vimos várias denominações a surgirem por causa desta reforma protestante. Todos eles tinham algo em comum, apesar desta grande divergência sobre a justificação pela fé. E eles acreditavam que a Igreja e o Estado deviam permanecer estritamente conectados, ligados. Naquela época, a religião não era simplesmente entendida como uma escolha pessoal. Reis, governos determinavam a religião dos seus territórios. E pertencer à igreja era também pertencer à sociedade. Então, para que isto ficasse marcado naquela altura e provavelmente ainda hoje em alguns países, o batismo infantil simbolizava bem esta realidade. Praticamente toda a população era batizada desde a infância, desde que eram bebés, e era integrada numa comunidade religiosa que abrangia toda a sociedade. Então foi neste contexto que alguns cristãos começaram a fazer algumas perguntas importantes. E eram tidas como perguntas até mesmo radicais. Porque as pessoas começaram a perceber de que se todos eram batizados desde bebê, não podiam perceber pela conduta das pessoas quem eram verdadeiramente cristãos. Então estas eram as perguntas: o que é realmente a igreja? Quem deve pertencer à igreja? Quem tem autoridade para governar a igreja? Pode alguém tornar-se cristão simplesmente por nascer numa determinada sociedade? Terá o Estado o direito de impor a fé? Em Inglaterra, estas questões tornaram-se muito importantes, ganharam especial importância entre aqueles que seriam chamados de separatistas.
Os puritanos, que foram surgindo um pouco mais tarde na sociedade inglesa, eles queriam reformar a igreja, mostrar à igreja desde dentro a necessidade de dividir as coisas, mas estes separatistas defendiam que uma verdadeira igreja deveria ser formada voluntariamente por pessoas que professassem pessoalmente a sua fé em Cristo, estando sujeita à autoridade das Escrituras e não ao poder político. Então estas convicções para os reformadores eram convicções perigosas. Questionar a igreja oficial significava também questionar a ordem social e também política. E por isso, em muitos casos, como na Suíça, até mesmo na Alemanha, surgiu perseguição, prisão, exílio e até morte. Ainda assim, esta ideia começou a afirmar-se e passou a ser fundamental para a identidade batista. A pertença à igreja, esta era em si a convicção, a pertença à igreja deveria resultar da fé pessoal e não do nascimento, não da cidadania ou até da coerção do Estado. Então foi neste ambiente de reforma, perseguição e procura por uma igreja mais próxima do modelo do Novo Testamento que encontramos homens, um deles muito conhecido para o movimento batista, chamado John Smith, um antigo sacerdote anglicano que se tornou separatista. Ele estava convencido de que o Novo Testamento apresentava o batismo como uma decisão de pessoas que professavam conscientemente a sua fé. E então Smith e os seus companheiros deram passos que contribuíram para o aparecimento das primeiras comunidades batistas, de uma forma muito específica na Holanda e depois mais tarde em Inglaterra. Assim, a história batista nasce de uma questão que continua a ser profundamente relevante. Não apenas em que deve a igreja acreditar, mas o que é a igreja? E quem pertence à igreja? Então a convicção dos primeiros reformadores, que continua a ser a convicção de muitos hoje, alguns movimentos que eu vou mencionar, e eu vou mencioná-los não porque eles não são irmãos em Cristo, são irmãos em Cristo, mas acreditamos que estamos divididos, ou pelo menos não estamos juntos nesta convicção. A convicção de irmãos presbiterianos, luteranos, anglicanos, metodistas e reformados é de que o batismo infantil é a continuação ou a substituição da circuncisão, por isso o tema da circuncisão, na nova aliança. Como a circuncisão era praticada por bebés no 8º dia da vida deles, logo o batismo, sendo o substituto do mesmo, deve ser praticado por bebés ou em bebés. Para estes irmãos, a nova aliança não é realmente nova, mas sim a continuação da aliança abraâmica, sendo que as promessas que Deus fez a Abraão, elas de alguma forma, e também à sua descendência natural, elas de alguma forma se transformaram em promessas espirituais para essa descendência espiritual de Abraão, que é a Igreja de Cristo. Então nós, batistas, discordamos disto. Hoje e também na próxima semana, o meu desejo é trazer-vos este tema e para que possamos começar a entender o que é a circuncisão e se existe ou não alguma ligação com o batismo na nova aliança. Quero convidar-vos também a ler comigo Gênesis capítulo 17. Este é o texto onde a circuncisão foi pela primeira vez dada a Abraão para que ele pudesse fazer tanto a si como a sua casa e também chamar toda a sua descendência, Israel, a circuncidar-se, está bem? E é muito importante este tema, é muito importante por causa da aliança abraâmica que nós vimos na semana passada, em Gênesis capítulo 12. E também vamos ver de que forma, provavelmente na próxima semana, de que forma é que isto tem uma ligação com a nova aliança. Então, Gênesis capítulo 17, vamos ler na íntegra também todo o capítulo. Diz assim então o primeiro versículo. Quando atingiu Abraão, ou Abraão, melhor dito, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão sobre o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, serei contigo, ou será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações.
Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela te tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de facto, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, e levando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado, na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiros ao estrangeiro. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nesta manhã e também na próxima, eu desejo ver convosco 3 lições da circuncisão para o povo da nova aliança. 3 lições da circuncisão para o povo da nova aliança. Hoje gostaria de navegar convosco simplesmente a primeira lição. E esta é a primeira lição. A circuncisão marcava que o povo de Deus era um reino de sacerdotes. A circuncisão marcava que o povo de Deus era um reino de sacerdotes. Diz o versículo 1 novamente: quando atingiu Abraão, ou Abraão, melhor dito, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aqui temos alguns dados importantes. Abraão tem então agora 99 anos, não sei se lembram, mas quando Deus fez pela primeira vez, ou apareceu pela primeira vez e fez-lhe estas promessas de lhe dar uma terra, uma descendência e também de ele ser de bênção para todas as famílias da terra, Abraão tinha 75 anos. Passaram 24 anos desde esse evento e até este momento, e nós lemos pela descrição, Deus ainda não fez ou não cumpriu todas as promessas
que lhe deu. É certo, ele está na terra que Deus prometeu dar-lhe, mas ainda não é dele, ainda os cananeus estão presentes nessa terra. Deus prometeu-lhe uma descendência e ainda ele não teve um filho de Sara, e sim da serva Agar. Ismael é o nome dele. E também Deus ainda não está a fazer com que ele seja uma bênção para todas as famílias da terra, porque se lês um pouco daquilo que é o contexto até esse momento, Abraão tem sido mais um problema para os cananeus, aqueles que vivem na terra prometida, do que bênção para eles. Embora ele era um proclamador das Escrituras, da palavra de Deus, melhor dito, ele também era alguém que estava a orar pelas cidades, como nós vemos com Sodoma e Gomorra mais à frente. Ele era uma bênção realmente para estas nações, mas na prática não houve mudança para estes povos. Ismael tinha 13 anos já neste momento e a promessa então não havia acontecido. No entanto, Deus aparece e Deus diz algo acerca de si mesmo. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, conhecido por muitos como El Shaddai. E Deus aparece desta forma simplesmente para relembrar a Abraão que não importa a sua idade, não importa se o seu corpo já está a decair, não importa se Sara também já está idosa, não importa sequer que ela é estéril. Deus é o Todo-Poderoso. Isto é sempre uma lição muito importante para nós como povo de Deus. Não importa as nossas circunstâncias, o nosso Deus pode. Não importa quão difícil esteja para nós, o nosso Deus pode. Ele é Todo-Poderoso. Ele fez uma promessa e ele não pode falhar com as suas promessas. E não somente isso, ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Então, ao apresentar-se desta forma, ele está simplesmente a dizer a Abraão: Abraão, eu tenho o poder para cumprir todas as minhas promessas. E como se não chegasse, Deus já tinha feito pelo menos 3 vezes estas promessas a Abraão. Por 3 vezes Deus apareceu a Abraão e disse-lhe: eu vou dar-te uma descendência, vou dar-te esta terra e vou fazer de ti e da tua descendência uma bênção para todas as famílias da terra. Deus amplia também estas promessas neste capítulo para mostrar quão poderoso Ele é. Este é o Deus, irmãos, que eu e tu devemos continuar a confiar em todo o tempo. Agora nota comigo, se tens a tua Bíblia, as vezes que o texto repete também esta expressão aliança. No versículo 2, notem, diz: farei uma aliança entre mim e ti. Versículo 4, quanto a mim será contigo a minha aliança. Saltamos até o versículo 7 e diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. E notem, aliança perpétua, ou por outras palavras, eterna. Então 4 vezes Deus repete esta expressão aliança, e ao fazer ele traz estas 3 grandes e ampliadas promessas a Abraão. Elas são, em primeiro lugar, Deus faria de Abraão o pai de numerosas nações e destas nações iriam proceder reis. Nós entendemos dentro do próprio capítulo 17 que ele se refere a Ismael e que Ismael vai ter estes 12 filhos, serão 12 príncipes. E se estudas um pouco a origem das nações, tu sabes que Ismael deu origem a várias nações que hoje ocupam a Arábia Saudita, também parte do Irão, até hoje. Não somente isso, também sabemos que Abraão, quando Sara morre, ele volta a casar-se, a esposa é Quetura, e com ela ele tem pelo menos 5 filhos, que originam mais nações. E todas estas nações, ou destas nações, irão proceder reis. Então Deus irá cumprir esta promessa com Abraão. Mas não somente isso, o versículo 7 também nos diz de que Deus irá fazer uma aliança perpétua, ou eterna, com a sua descendência. Note o versículo 7, outra vez, aliança perpétua, bem no meio do texto. Em outras palavras, esta aliança não é só para um momento, e isto é muito relevante para os nossos dias, especialmente se eu e tu estamos a tentar ensinar ou explicar às pessoas que têm estas dúvidas sobre o Israel atual, como é que os cristãos devem pensar ou ver Israel nos nossos dias. Remete-os a Gênesis capítulo 17 e diz-lhes: Deus fez uma aliança com o pai de Israel, que é Abraão, e também com a descendência de Abraão, que é uma aliança perpétua, uma aliança eterna. Significa que ela não vai acabar. Aliás, eu e tu sabemos em Gênesis capítulo 15 que Deus ratificou esta aliança e Ele mesmo jurou
por si mesmo, quando ele cruzou os animais, que esta aliança vai continuar. Que ela não depende até mesmo de Israel, da situação de Israel, de quão mau é Israel. Aliás, Israel tem sido mau toda a sua história. Apesar disso, Deus irá cumprir a sua promessa. Mas não somente isto, também ele diz a Abraão, isto em terceiro lugar, que Deus daria à descendência de Abraão a terra de Canaã, e notem o versículo 8. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. E notem o que é que diz aí? Em o quê? Possessão eterna. Nós cristãos não devemos ter vergonha de dizer isto. Todo o planeta pertence a Deus. Tudo é dele. Portugal, este território onde eu e tu vivemos, pertence a Deus. A Europa pertence a Deus. O Brasil, os países de África que estão aqui representados, países, os Estados Unidos da minha esposa, outros que estão aqui representados, todo este território pertence a Deus. Não pertence às nações que habitam nelas. Deus dá e Deus tira. E Deus deu a Israel esta terra. E notem, deu por possessão o quê? Eterna. Então, nós não devemos ter vergonha de dizer, mesmo quando os mídia ou outros estão completamente contra Israel e contra a posse de Israel daquela terra, nós devemos continuar a dizer, Deus Todo-Poderoso, aquele que é dono dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas para si mesmo, ele deu essa terra a Israel. E é por possessão eterna. Então, por 4 vezes, Deus menciona esta expressão aliança. Agora eu sei que quando chegamos a estes termos, aliança, muitas vezes os irmãos não têm toda a noção do que é uma aliança ou que alianças Deus foi fazendo com os homens. Então eu quero dedicar um tempo nesta manhã, por isso nossa pregação tem que ser dividida em 2, para relembrar aos irmãos as alianças que Deus fez com os homens. A aliança em si é um contrato que Deus estabeleceu com os homens, onde Ele tem uma parte a fazer e onde os homens têm uma parte a fazer. Algumas dessas alianças são incondicionais, não dependem da atitude do homem ou da responsabilidade humana. Outras são condicionais, depende daquilo que o homem vai fazer, se ele será fiel às leis de Deus ou se ele não será fiel às leis de Deus. Então, algumas destas alianças também que quero mencionar. A primeira, e creio que a primeira que aparece no texto bíblico, é a aliança noética. Também eu não creio que Deus fez uma aliança com Adão, também não creio que possamos ver isso em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Não creio que isso seja mencionado nas Escrituras, mas que sim, a primeira aliança que Deus faz com a humanidade acontece com Noé e os seus filhos. E sempre que nós contemplamos uma aliança, há uma série de categorias que devemos ter em conta. Desculpem isto ser um pouco mais técnico, mas é importante. Normalmente, alianças elas têm participantes. Elas também têm beneficiários, elas também têm leis que esses beneficiários e também participantes devem cumprir. E normalmente as alianças têm um sinal que nós sabemos e entendemos que elas existem. Então a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé e os seus filhos saíram da arca, Gênesis capítulo 9. Ela tem os participantes Noé e os seus filhos. Os beneficiários desta aliança é toda a humanidade, todos aqueles que viemos de Noé e seus filhos. A legislação desta aliança está em Gênesis capítulo 9, versículos 1 até ao 8. Um dia, quando tivermos tempo, iremos analisar com mais cuidado. E o sinal que nós vemos até hoje é o arco-íris. Então, sempre que chove e nós vemos este fenómeno a aparecer nos céus, o arco-íris, nós temos sempre que concluir, mais uma vez, Deus está a dizer-nos que Ele não vai destruir toda a humanidade, toda a terra, com um dilúvio. Mais uma vez, Deus está a cumprir a sua parte nesta aliança. Agora, mais tarde, mais ou menos 300 anos depois, Deus então aparece a Abraão e Deus agora estabelece uma aliança, Gênesis capítulo 12, com Abraão. Várias vezes ela é repetida não só com Abraão, mas também com o seu filho Isaac, com o seu filho Jacó, e ela é repetida pelas gerações de Israel, para relembrar aquilo que Deus quer dar a essa descendência. Bem, o participante é Abraão, os beneficiários são os seus descendentes naturais, mas não somente eles, também todas as famílias da terra, todas as nações.
A legislação é a nossa passagem de hoje, de uma forma muito específica, Gênesis capítulo 17, versículo 1. E já vamos mencionar. E também o capítulo 26, versículo 5. E o sinal, o recordatório desta aliança, nós estamos a estudar, é a circuncisão. A terceira aliança é a aliança mosaica. Muito conhecida, todos nós conhecemos os 10 mandamentos de quando Deus estabeleceu esta aliança com Israel, quando eles saíram do Egito. Bem, o participante direto é Israel, os beneficiários são todos os israelitas, e é importante lembrar isto, é Israel. Esta é uma aliança para Israel, não é uma aliança para a igreja. É algo que certamente vamos discordar de alguns irmãos, mas aquilo que Deus está a estabelecer, as leis que Ele está a dar nesta aliança mosaica, é para Israel, é para os israelitas. E não somente isso, a legislação, ela é, em geral, os 10 mandamentos, embora ela é explicada ao longo dos capítulos, também do Pentateuco, mas não somente isso, o sinal e o recordatório desta aliança é o sábado. Eles devem guardar o sábado, porque é o sinal a trazer à memória aquilo que Deus estabeleceu com eles. A próxima aliança, esta às vezes não é tão mencionada ou tão explicada, ou muitas vezes até é mencionada, mas ela é importante, que é a aliança sacerdotal ou levítica. Ela é muito importante para os nossos debates com irmãos que não acreditam no futuro de Israel, que não acreditam num milénio literal. Ela é importante, por isso eles não mencionam. Mas ela aparece em Números capítulo 25, versículos 11 a 13. Todos nós nos lembramos desta história, quando o povo de Israel, também eles voltaram a pecar contra Deus, eles construíram este bezerro de ouro, lembram-se disto? E de como Moisés descia da montanha com os 10 mandamentos e viu-os naquela adoração, mas não somente isso, em imoralidade sexual, completamente loucos naquela festa que eles fizeram, e ele desce com grande ira, e então Deus começa a castigar a nação por causa deste pecado de idolatria, mas um sacerdote chamado Finéias, cheio de zelo pela santidade de Deus, pega na sua espada e vai e mata um homem que estava numa tenda com uma mulher estrangeira. Por causa deste ato, Deus estabelece uma aliança com este homem e com a sua descendência. E ela é muito importante. O participante é Finéias, um dos filhos de Arão. Também beneficiários são os seus descendentes, de uma forma muito específica, a linhagem de Zadok. A legislação para esta aliança está em Ezequiel capítulo 44. Se lembram, irmãos, capítulo 40 a 48 de Ezequiel é acerca do templo do milénio. E não somente isso, o sinal, o recordatório que nós temos, eles de alguma forma são vários. Em primeiro lugar, o zelo de Finéias pela santidade de Deus, mas também a preservação da linhagem de Zadok no sacerdócio em Israel e no futuro, no templo milenar. Também temos a aliança davídica. Espero que estejam comigo. Também eu sei que está a ser técnico, mas é importante. Os participantes desta aliança, esta é uma aliança extremamente importante. Os participantes, de uma forma muito específica, é David e a sua semente, ou a semente de uma forma mais específica. Os beneficiários são todas as pessoas e nações no reino. Quando o Senhor Jesus, que é a semente de Davi, se sentar no trono de Davi, então toda a descendência natural de Abraão, Israel, de uma forma específica, e também todas as nações que estiverem no reino irão beneficiar desta aliança que Deus estabeleceu com Davi. Mas não somente isso, a legislação, ela está em 2 Samuel 7, 13 a 14, aquilo que Deus quer desse filho de Davi, e o sinal é o trono. Ele não está presente agora, mas um dia este trono estará no Monte Sião, e desde esse lugar, desde essa montanha, ele irá governar todas as nações do mundo com o seu cetro de ferro. Esse é o sinal. Por fim, a nova aliança, onde eu e tu estamos incorporados, como uma surpresa, algo que o Antigo Testamento não havia contemplado, um mistério, diz o apóstolo Paulo. De que gentios, aqueles que não somos judeus,
Fomos enxertados, incorporados às promessas que Deus fez a Abraão. Bem, os participantes, em primeiro lugar, são Judá, Israel e a semente. Os beneficiários são todos os que estamos unidos a Cristo. E a legislação está em Deuteronômio capítulo 30, não sei se sabias, é a primeira menção da nova aliança em todas as Escrituras. Está no Pentateuco. Em Jeremias 31, em Mateus capítulo 5 a 7, se estiveste a acompanhar as pregações do Sermão do Monte, tu sabes, esta é a lei de Cristo para o povo da nova aliança. A forma como eu e tu devemos viver agora. E o sinal, debatido, mas o sinal desta nova aliança é o batismo do Espírito Santo. Isto deve ser entendido, não quero investir muito tempo nisto, mas só para relembrar aos irmãos que quando Pedro começa a pregar em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre eles e para que o Israel, para que os judeus percebam que isto é o cumprimento das Escrituras, que o Espírito Santo desceu sobre eles, aquilo que Joel havia dito no seu livro, eles falam em línguas. Algo que Isaías havia profetizado. Mais à frente, em Atos capítulo 8, isto se repete, Atos capítulo 10, isto se repete, Atos capítulo 19, isto se repete 4 Pentecostes no livro de Atos para relembrar-nos este sinal, o batismo do Espírito Santo. A circuncisão é então o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Notem, vamos voltar ao nosso texto, versículo 9. Diz assim, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. E notem agora aqui estes detalhes importantes. Todo macho entre vós será o quê? Circuncidado. Em outras palavras, é só para homens. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio de uma forma muito específica, a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. E notem, será isso por sinal, este é o sinal desta aliança. De aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias, então este é o momento em que deve acontecer, quando o bebê tem 8 dias, será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, notem, não cumprir com esta obediência, não cumprir com este sinal, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Lembram-se, irmãos, quando Moisés, não sabemos se ele se esqueceu, se era um problema com a sua esposa, ele não circuncidou o seu filho. E isto aconteceu logo depois de Deus o chamar para ir ao Egito, para dizer ao faraó, liberta o meu povo. Deus quis matar Moisés porque ele não havia circuncidado o seu filho. Era algo sério. Um sinal do qual eles deviam cumprir. Então, quando Deus ordenou a Abraão que ele fizesse a circuncisão, esta prática que Deus ordena, ela não era desconhecida para Abraão. Ela não era nem sequer incomum naquela civilização. Nós sabemos isto porque Jeremias 9, 25 a 26, séculos mais tarde, Jeremias menciona que algumas nações à volta de Israel tinham a prática da circuncisão. Por exemplo, o Egito, Edom, Amon, Moab, o Egito ao sul de Israel e todas estas outras nações que mencionei a este de Israel, todos eles tinham esta prática da circuncisão. Abraão já havia descido em Gênesis capítulo 12 até o Egito. É provável que ele se deparou com este ato da circuncisão entre os egípcios. E não somente isso, ele também tinha uma serva egípcia, Agar, na sua casa por 23 anos. Ela esteve na casa deles. Então eles sabiam desta prática entre os egípcios. Então, claro, como parte da nossa investigação, temos que olhar para esta prática dentro do Egito, para também perceber como é que Abraão, quando ouviu esta ordem do Senhor, entendeu as implicações ou os significados que a circuncisão podia ter para ele e para a sua descendência. Bem, é muito provável
que ele aprendeu que e tenho cautela com isto porque eu sei que não devemos em si interpretar as escrituras com práticas das nações à volta do povo de Deus, mas ainda assim acreditamos que isto provavelmente era aquilo que estava implicado. Os egípcios tinham a prática da circuncisão de uma forma distinta daquela que Deus exige de Israel. Eles circuncidavam os homens dos 6 aos 14 anos. Mas eles não circuncidavam da mesma forma, eles só faziam um pequeno corte no prepúcio. Não o removiam como Israel o iria remover. Além disso, somente os homens egípcios que estavam envolvidos com o sacerdócio ou com o governo egípcio é que eram circuncidados. Não eram todos os homens egípcios. Os que quisessem, fora de serem sacerdotes e reis, faziam-no voluntariamente, não obrigatoriamente, como era no caso de Israel. Todos os homens, não importa o que fossem, todos deviam ser circuncidados ao 8º dia. A circuncisão no Egito, no entanto, servia, e este era o grande propósito naquele lugar, para identificar o sacerdote e também os reis e aqueles que faziam voluntariamente com as divindades da nação. E também significava para eles que estes sacerdotes e estes reis eram devotos aos deuses da nação egípcia. Então é muito provável que no entendimento de Abraão, quando Deus ordena a circuncisão, ele entenda aquilo que ele viu dos egípcios. Deus quer que nós sejamos um povo, um reino de sacerdotes para ele e que nós sejamos totalmente dedicados a Deus. E isto não é descabido. Porque notem o que é que Deus diz a Israel. Em este capítulo 19, versículo 6, provavelmente na tela podem ver. Vós me sereis, isto é Deus a falar com Israel, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então eles deviam ser uma nação identificada e dedicada a Javé. No entanto, nós sabemos que não foi sempre assim. Eles quebraram esta aliança abraâmica, também quebraram a aliança mosaica várias vezes. Não fazendo a circuncisão, ou muitas vezes, quando faziam a circuncisão física, ainda assim eles não se identificavam, nem estavam dedicados ao Senhor. Um exemplo disto é quando Josué, ele e a sua geração estão prestes a conquistar a terra prometida. Eles já cruzaram o Rio Jordão, estão ali na zona de Gilgal, congregados. Diz o texto de Josué capítulo 4 ou capítulo 5 que os reis das nações dentro de Canaã estavam totalmente desmaiados. Estavam cheios de medo, derretidos diante do exército de Israel. Isto aconteceu 600 anos depois de Deus ordenar a Abraão a circuncisão. E é interessante, diz o texto que a geração que andou no deserto por 40 anos não havia sido circuncidada. E nós entendemos mais um pouco a rebelião destes no deserto e de como Deus os matou no deserto. Então agora há uma nova geração. Josué e Caleb são os mais velhos. Estão agora na terra prometida e eles devem conquistar. E Deus diz, antes de o fazer, tu deves, Josué, circuncidar todos os homens que nasceram no deserto. Já não eram bebês. Muitos deles eram adultos. E agora deviam ser circuncidados. E Deus faz isto porquê? Porque Deus quer que eles, diante destas nações que eles vão conquistar, eles estão identificados com Javé. E não somente isso, eles estão totalmente devotos, dedicados ao Senhor. É isto que Deus quer transmitir. É interessante, e aqui temos alguma conexão com o povo da Nova Aliança, que quando é profetizada a Nova Aliança pela primeira vez, Deuteronômio capítulo 30, se tens a tua Bíblia, por favor, vai comigo até aí. Deuteronômio capítulo 30. E esta é uma profecia que é dada a esta mesma geração que entra na terra prometida. Notem, no versículo 6, as palavras que Moisés dá a esta geração. É muito interessante. Diz o texto, o Senhor, teu Deus, circuncidará. E notem, aqui não é o prepúcio. Aqui é o quê? O coração. Estas são palavras a Israel acerca do futuro e acerca da nova aliança.
que Deus vai estabelecer, e naqueles dias, quando Deus estabelecer a nova aliança, já não vai importar tanto a circuncisão do propúcio, mas sim a circuncisão do quê? Do coração. E o coração da tua descendência. E notem qual é o propósito de circuncidar o coração? Notem, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Isto é muito interessante. Ou seja, quando a nova aliança entrasse em vigor, todos aqueles que fazem parte desta aliança serão identificados com o Deus de Israel. O único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, como também lhe serão totalmente dedicados. Não somente isto. Notem como os autores do Novo Testamento usaram esta mesma linguagem. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro diz aos cristãos que agora estão a ser perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Lembra a identidade deles. E notem o que é que ele diz. Vós, porém, sois raça eleita. Notem a próxima expressão. Sacerdócio real. A mesma expressão que Deus usou com Israel, quando Deus demandou deles a circuncisão do prepúcio. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Em outras palavras, nós cristãos, a Igreja do Senhor, aqueles que estamos na nova aliança, nós somos sacerdócio real. Então todo aquele que foi circuncidado no coração é um sacerdote real, dedicado a Cristo. Esta deve ser a marca daquele que é de Deus, que lhe pertence. Todo aquele que é circuncidado de coração, prestem muita atenção a isto, irmãos, ama o Senhor. Ama o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo o circuncidado de coração é um sacerdote ou uma sacerdotisa ao serviço de Deus. Todo o circuncidado de coração está dedicado ao Senhor. Por isso, esta é a pergunta para ti, querido irmão, querida irmã. És tu alguém, ou és tu quem tem esta marca? Estás tu dedicado totalmente ao Senhor? Lembro que esta é a primeira lição. A circuncisão marcava que o povo de Deus era um reino de sacerdotes. Para Abraão e os seus descendentes naturais, a circuncisão física, para nós, é a circuncisão de coração. Deixa-me explicar o que é isto da circuncisão de coração. Para os académicos, para os estudiosos, a circuncisão do coração é a mesma coisa que a regeneração. Ou, em outras palavras, nascer de novo. É a mudança radical da nossa mente. Quando eu e tu fomos salvos, quando vimos a glória de Cristo, quando percebemos a nossa condição de pecadores e nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, nós dissemos, nós queremos seguir-te, salva-me, perdoa-me dos meus pecados, agora sou teu, sou para ti. Nós entendemos naquele dia que nós fomos perdoados e capacitados por Deus para servi-lo. E quando isso aconteceu, houve uma mudança do nosso coração, uma mudança da nossa vontade, uma mudança da nossa mente, novos desejos. Antes de tudo isto acontecer, eu e tu estávamos em hostilidade com Deus. As nossas emoções, a nossa vontade, a nossa mente era totalmente contrária à de Deus. Segundo as Escrituras, eu e tu éramos inimigos de Deus, estávamos em inimizade com Deus. Notem Colossenses capítulo 1, versículo 21. Diz o texto, a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos, no entendimento, na vossa forma de pensar, na vossa mente, pelas vossas obras malignas, aquilo que nós pensávamos, nós fazíamos. E tudo isso mostrava que éramos inimigos de Deus, em hostilidade com Deus. Essa era a nossa situação, e talvez a tua situação nesta manhã, mas não tem que ser assim para sempre. Hoje tu podes deixar de ser um inimigo de Deus. Hoje o teu coração pode ser circuncidado. Hoje tu podes ser reconciliado com Deus. Porque notem o versículo 22 de Colossenses 1. Agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, se ser circuncidado no coração é nascer de novo, a única coisa que te resta é clamar a Deus: Deus, salva-me. Entende que Deus está irado com o pecador. Deus sabe do teu pecado. Não podes esconder quem és diante de Deus. Mas Ele também está disposto a perdoar-te. E Ele está disposto porque Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para carregar o teu pecado, para ser pendurado naquela cruz e ali sofrer a ira que era para ti, o teu castigo, o meu castigo. Ali Deus derramou sobre o seu Filho toda a força da sua ira. Jesus tomou o lugar dos inimigos, tomou o lugar dos pecadores. Jesus morreu ali. Ele foi sepultado, mas ele não ficou ali, nesse túmulo. Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. E Deus o fez porque Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, como nós cantamos. Ele aplacou a ira de Deus. Deus aceitou este sacrifício. E hoje o seu Filho está nos céus à sua direita. E Deus então agora requer que todos os homens se arrependam e creiam no seu Filho que deu a sua vida pelos pecadores. Por favor, hoje tu podes reconciliar-te com Deus. Hoje o teu coração pode ser circuncidado. Clama a Deus por salvação. Clama a Deus que Ele te dê o seu Filho, o seu Espírito, que transforme o teu coração. Este é o nosso grande desejo. Esta é a relação entre a circuncisão física que a aliança abrâmica exigia e aquilo que agora a nova aliança exige. Se queres ser parte da nova aliança, se queres ser parte do povo de Deus, o teu coração precisa de ser circuncidado. E só o Senhor Jesus pode fazê-lo. Vamos parar aqui nesta manhã. Vamos continuar na próxima semana. E vamos terminar com este momento de oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu, na tua graça, deste o teu Filho, ele morreu na cruz do Calvário pelos pecadores, derramou o seu precioso sangue, deu a sua vida para salvar aquele que estava perdido, aquela que estava perdida, incapacitados de servir-te, de se dedicarem a ti, presos nos seus pecados, amantes do seu próprio pecado. Mas obrigado, Senhor, porque o teu Evangelho abriu os olhos de muitos de nós aqui presentes. Vimos como estávamos perdidos, clamamos-te a ti salvação e mais uma vez, Senhor, tu agiste em misericórdia e graça e tu enviaste o teu Santo Espírito para circuncidar o nosso coração, para mudar o que somos, para nos tornar aptos a sermos teus sacerdotes, a estarmos dedicados para ti. Ó Senhor, que nesta manhã possas fazer de novo. Salva os pecadores. Eu te peço, Senhor, misericórdia. Mas também oro por nós que somos o teu povo, que a nossa marca possa ser uma marca de dedicação a ti, Senhor. Que não possamos ser um povo distante, que olha para Cristo, para Deus, como algo secundário, como uma espécie de amuleto, mas que nós possamos ser um povo fervoroso e que vive totalmente para ti, como sacerdotes e reis teus. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.